Oi, pessoal. Bom, como prometido, eu vim trazer aqui as minhas considerações sobre aquela pergunta aí que eu trouxe no grupo e que eu havia postado ali no Instagram, tá? Bom, a questão girava em torno da obrigatoriedade do arrematante de um bem imóvel de arcar com os débitos tributários anteriores à aquisição, obviamente, caso ele tenha adquirido esse bem imóvel em asta pública. Então, essa é a situação. O arrematante, ele deve pagar os débitos tributários que são anteriores a essa arrematação ou não. Ou ainda, né, se esses débitos estiverem constando no edital, isso faz ou não diferença para responsabilizar o arrematante? Então, esta é a situação problema, tá? Vamos começar então a pensar, né, nas particularidades aí dessa questão para a gente poder responder de uma forma lógica. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que a questão trata de responsabilidade tributária, uma responsabilidade aqui decorrente de uma aquisição de bem imóvel. Então, vejam, quando você vai à Constituição Federal, o texto constitucional no seu artigo 146, ele traz ali o papel da lei complementar. Então, a lei complementar, ela tem, né, utilização aí definida pelo texto constitucional, e um dos papéis ali da lei complementar é regular, trazer ali as normas gerais de direito tributário. Dentre esses termos, né, essas normas gerais de direito tributário, está a questão do polo passivo, do sujeito passivo, seja ele contribuinte ou responsável. Então, deve constar de uma lei complementar a regulamentação, né, a regulação desta questão de ocupação do polo passivo. Então, como se dá, por exemplo, uma responsabilização de terceiro, uma responsabilização de quem adquire bem imóvel, estabelecimento comercial, enfim. Como é que se dá isso? Então, a Constituição nos diz que isso deve estar especificado em uma lei complementar. E aí nós partimos para a segunda etapa. Bom, o nosso Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela Constituição com força de lei complementar. Então, para nós, é o CTN que traz essas tais normas gerais. Então, é no CTN, no Código Tributário Nacional, que estão dispostas as situações relativas à responsabilização tributária, tá? E lá no CTN, se você for até o artigo 130 do Código Tributário Nacional, você vai verificar essa hipótese de aquisição de bem imóvel. Então, você tem o caput e o parágrafo. No caput, é uma aquisição geral. Então, adquirir o bem imóvel. Então, quando você adquire um bem imóvel, você também leva junto os débitos tributários. E aí tem uma ressalva, salvo se constar do título a prova da quitação. Então, obviamente, numa compra e venda normal, havendo ali, né, as certidões que dão por inexistência de débitos e está provada ali a quitação de todos os tributos, obviamente, o adquirente, salvo, né, se não existir esta prova, o adquirente será responsabilizado por esses débitos. Tá, mas isso, caput, trata de uma aquisição normal, tá? Na esfera privada ali, normal. Por outro lado, o parágrafo nos traz uma situação diferente de aquisição, que é a aquisição de bem imóvel em asta pública. Então, veja, neste caso aqui, o Código Tributário Nacional diz que os débitos tributários anteriores à aquisição se subrogam no preço da arrematação. Então, há uma diferença, né? No 130 caput, que é uma compra e venda normal, vamos dizer assim, ele se subroga na pessoa do adquirente. Quando você vai para o parágrafo, né, os débitos se subrogam no preço da arrematação. Então, aí já há uma diferenciação de situações, tá? Mas aí você vai me falar, bom, tudo bem, tá escrito isso mesmo, então o que quer dizer, né? Primeira coisa, o que quer dizer esse parágrafo? Dizer o seguinte, olha, o valor dos créditos tributários se subrogam no preço da arrematação. Bom, significa que numa arrematação,
é pago um preço por aquele imóvel, e se houver débitos tributários, quem responderá por esses débitos tributários, repito, os que são anteriores a essa data da aquisição, quem responderá por eles é o preço que foi pago na arrematação. Ah, professora, mas e se tiver alguma coisa e aparecer depois, né? E for um crédito tributário do passado, mas que surgiu posteriormente à aquisição? Quem é que paga? Porque já não tem mais, por exemplo, o valor do preço da arrematação não foi suficiente, vamos pensar assim, para pagar todos os débitos. Então, como é que se faz? Bom, se faz cobrando do antigo proprietário, né? E não do adquirente, do arrematante neste caso. Aí, você também pode estar pensando da seguinte forma: bom, mas as decisões judiciais não andam muito por esse caminho. Então, inclusive, o STJ chegou por muito tempo a pacificar o entendimento, e aí levando em conta o Código de Processo Civil, a levar em conta o entendimento de que, se estivessem esses débitos elencados expressamente ali no edital, sim, o arrematante se responsabilizaria por eles, tá? Então, colocou ali um elemento extra. Então, e o STJ acabou concordando com isso. Muito bem. Muitas demandas foram propostas. Então, essa questão sempre foi tormentosa e sempre foi questionada perante o judiciário, porque, de fato, o regramento aqui, né, legal, está completo. Não há de se ter dúvidas com relação a isso. A lei complementar, que é, neste caso, né, o nosso Código Tributário Nacional, diz expressamente que, no caso de arrematação, quem ficará responsável, vamos dizer assim, pelo pagamento dos débitos será o preço, e não o arrematante. Então, isso, pelo menos para mim, sempre esteve muito bem resolvido aqui. Não havia complementações, tá? Muito bem. E aí, o que acontece? Houve, né, uma série de discussões aí reiteradas a respeito disso, e surgiu aqui, em função dessas inúmeras discussões, né, várias vezes foi isso levado ao judiciário, e nós temos hoje um tema, né, fixado pelo STJ, que é o tema 1134, que resolve essa controvérsia, tá? Então, foi julgado aí é um precedente vinculante agora, essa decisão forma um precedente vinculante, em razão de recurso repetitivo, né, do julgamento pela sistemática do repetitivo. E o que é que ficou resolvido? Ficou resolvido que, em termos gerais, independentemente de haver ou não disposição expressa no edital, quem se responsabiliza ou o que se responsabiliza pelos débitos tributários é o preço nos termos da lei complementar. O arrematante não pode ser responsabilizado pelos débitos tributários anteriores à aquisição do imóvel. Essa é uma aquisição originária, então ele recebe o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, tá? Então, aqui quem paga o débito anterior à alienação do imóvel ali na asta pública é o preço da arrematação e não o arrematante, ok? E a discussão toda ficou resolvida dessa forma, ficou resolvida no seguinte sentido: bom, se a lei, se o Código Tributário Nacional não impôs essa condição, nunca impôs essa questão de estar ou não disposto no edital, não é decisão judicial que vai fazê-lo, tá? Não, independentemente do número de discussões, não se pode colocar um terceiro elemento aí diante de algo que só pode ser regulamentado por lei e lei complementar. Então, isso é tema de sujeição passiva, isto é tema de responsabilidade tributária, tá? Então, hoje, o entendimento, então, houve uma mudança aí de entendimento, né, no STJ, e hoje o entendimento que prevalece é este, tá? Então, o arrematante, ele não se responsabiliza pelos débitos tributários anteriores à arrematação, e o que vai fazer frente a esses débitos é o preço pago pela arrematação e ponto. Nesse caso aqui, você pode estar se perguntando, mas e as pessoas que já fizeram esse pagamento que é reconhecido agora como indevido? Podem se ressarcir desse valor?
Aí é que tá, né? Porque isso aí, quando resolvido, houve uma modulação dos efeitos. Então, quando a decisão foi proferida, houve modulação dos efeitos. Então, na verdade, só os editais publicados a partir do julgamento, né, da publicação aí da ata do julgamento, é que farão jus a isso, tá? Ou se houver alguma impendência, né? Se não houver ainda uma arrematação resolvida. Agora, para as que já passaram, não há de se falar aí em restituição, porque senão o impacto seria muito alto, tá? Bom, pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso haja alguma dúvida, me mandem aqui no grupo, que eu fico à disposição para atendê-los, ok? Obrigada e até a próxima.